Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga e estamos aqui continuando a nossa série. A série que vai falar sobre A Minha Vida é um Livro Aberto. Esse é o segundo episódio e hoje eu quero compartilhar com você mais uma pergunta que foi feita lá pelo Instagram do meu canal, que é Valdson Braga. Você pode seguir, quem ainda não me conhece, pela plataforma do Instagram. Mas hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito profundo na minha vida. De que forma eu conheci Jesus de fato. Como foi a primeira experiência que eu tive com Ele, que foi incrível. Eu, como artista, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa em Recife chamada Premier. E nessa empresa eu era produtor artístico da Companhia do Calypso, Limão com Mel, Calcinha Preta. Eram bandas que faziam bastante sucesso naquela época. E durante esse tempo eu tive a oportunidade também de ir para Salvador e conhecer outros artistas que me deram outra oportunidade. Eu conheci lá Marcos Paulo me levou para a TV Globo para trabalhar numa minissérie, que era a minissérie Gigi de Maria, e lá eu pude fazer parte da equipe de Lia Renha, que foi uma cenógrafa que ficou responsável para assinar a questão da cenografia de Hoje é Dia de Maria. Eu estava vivendo um grande sonho. Todo artista sonha em trabalhar na Globo e chegar nessa plataforma de comunicação. E quando eu estava lá realizando esse grande sonho, eu recebo uma ligação da minha mãe contando que tinha um caroço no tamanho de uma laranja no peito dela. E isso mexeu muito comigo. Na época eu mando dinheiro para minha mãe e mando a minha mãe fazer tratamento em Belém do Pará. Ela faz alguns exames, o exame dá que é um machucado, ela começa a tomar uma série de antibióticos e esse antibiótico só faz com que o caroço cresça. Então todo mundo que é do Pará, da região Pará e Maranhão, eles veem Teresina, no Piauí, como referência de tratamento na área de saúde. Então eu pego a minha mãe e mando minha mãe para vir fazer tratamento em Teresina. Quando minha mãe faz os exames, à tarde vem a notícia, o resultado. O resultado que veio que minha mãe estava com câncer e tinha que tirar o seio com urgência. Eu, como sou filho caçula, todo mundo sabe que filho caçula ele é mais emotivo. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiquei desesperado, comecei a ficar muito depressivo, estava trabalhando muito. A gente trabalhava durante um dia para ir ao ar no outro dia, porque a minissérie tinha feito muito sucesso, tiveram que aumentar os capítulos da minissérie. E nesse período, o que foi que eu fiz? Eu tive que pedir para o diretor para ele me dar uma autorização para mim ver minha mãe no Pará. E nessa autorização, o que foi que aconteceu? Ele teve que mexer no roteiro, na história. Ele manda o Rodrigo Santoro, que era um pássaro, para o sol. Ele fica lá mais ou menos 2 capítulos sem aparecer, que foi o tempo que eu tive que ir até a cidade de Marabá para poder ver minha mãe. Quando eu chego no aeroporto, quem me levou até a minha casa foi o Milson Carvalho. O Milson é irmão da cantora Mila Carvalho, que hoje é uma bispa, né? Ela tem uma igreja lá em Palmas, Tocantins. Ela era uma das vocalistas da Companhia do Calypso. Largou tudo para seguir a Jesus. E quando o Milson, que foi o primeiro a se converter, vai me buscar, ele começa a falar que tinha aceitado Jesus, e eu comecei a ter uma série de crítica, porque eu não gostava de crente. Eu dizia que crente era órfão, crente não tinha Maria como rainha do céu e da terra, que era aquilo que eu escutei a vida inteira. Então o Milson me levou para casa falando de Jesus, como se eu não conhecesse Jesus, e a gente começou a discutir. Quando eu cheguei em casa, que eu dou um abraço na minha mãe olha para mim e diz: meu filho, por favor, vá até a casa do Milson à noite, que vai ter uma oração, e lá você aproveita e ora pela minha vida. E aí eu me lembro que naquela noite eu fui para a reunião de célula na casa do Milson, e ele preparou todo um discurso falando que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Naquele momento a gente começou a debater tudo que ele falava. Eu tinha argumentos para dizer. Eu me lembro que eu me olhei para uma fotografia e falei assim: Milson, aquela fotografia ali é você com sua mãe. Você adora aquela fotografia? Ele dizia não. Eu digo, da mesma forma, são as imagens, a gente não olha para ela com adoração.
comecei a falar sobre isso, levantar vários questionamentos, e ele falando sempre que Jesus era o único caminho, e aquilo me machucava, porque eu sempre via a figura de Maria como uma intercessora, né? Como uma mulher que intervém para que o milagre venha. Essa é a minha visão sobre Maria. E aí ele fez todo um momento de oração, de reunião, e eu muito machucado com aquilo tudo, porque eu achava que era uma afronta contra a minha fé e contra aquilo que eu acreditava. E quando terminou, ele disse assim: Valdes, a gente vai jantar na orla da cidade. E eu digo: é agora que eu vou pegar ele. O Milson era muito namorador quando era da banda. Eu disse assim: quando ele for para a orla, eu vou sentar bem na orla mesmo para comer. E quando passarem umas mulheres bonitas, ele vai olhar e eu vou dizer: que tipo de crente você é? Que fala e não vive. Eu ia jogar um monte de coisa em cima dele, mas quando eu chego na orla, quando chega bem naquele momento que as mulheres passam, ele coloca as mãos sobre os olhos e diz: Senhor, não deixe que eu peque contra ti. Naquele momento eu parei, não acreditei que por causa de Jesus ele não tinha olhado para aquelas mulheres. Isso me fez eu prestar atenção no que ele tinha para me dizer. E eu nunca me esqueço que ele falou assim: Valdes, você tem 22 anos de idade. Eu tenho certeza que você nunca fez uma oração pedindo algo para Jesus. Todas essas orações só é para Maria. Isso porque o seu pai, ele é alcoólatra, e você teve uma vida muito difícil vendo seu pai bater na sua mãe. Então isso tudo para ti é muito traumático. Então para você é muito fácil no céu criar a figura de um Deus feminino, que no caso é Maria, do que você se apoiar em Jesus Cristo, que é o único que morreu por você e que fez a diferença pela sua vida. E ele falou: eu estou orando por você e pela vida da minha irmã. E o Senhor disse que vocês dois vão servir ao Senhor. Naquele momento eu parei para escutar, ainda muito incomodado com aquelas informações, mas no meu íntimo eu sabia que realmente eu não tinha um apego sobre a figura paterna no céu, porque na terra eu não tinha referência de paternidade. Então ele disse que se não fosse pela dor, seria pelo amor, que no momento certo eu iria encontrar, sentir uma dor muito profunda e iria pedir algo para Jesus, e que se fosse impossível, ele ia fazer, só para que eu nunca duvidasse da existência dele. E aí eu volto para o Rio para terminar um trabalho, e eu me lembro que já era muito próximo da minha mãe fazer cirurgia para tirar o primeiro seio. E nesse período eu fui voltar a trabalhar, e quando a minha irmã viajou com a minha mãe para Teresina, que elas ficavam hospedadas na pensão da Dona Hilda. Dona Hilda, uma mulher que era amiga de infância da minha mãe, e que por causa dela muitas coisas a gente conseguiu resolver na questão da área da saúde com a minha mãe, que não foi fácil o processo. Estava muito avançado o câncer. A minha mãe tirou 13 nódulos das axilas e o seio, e depois disso eu não consegui estar na primeira cirurgia da minha mãe, e para mim foi muito complicado não estar presente. E eu me lembro que eu cheguei do trabalho por volta de 3 da madrugada, que a gente trabalhava muito. Não era permitido a gente usar celular, a gente colocava o telefone dentro de um malote, trancava e só pegava o telefone ao terminar as gravações. E quando eu chego no apartamento de um amigo, lá no Rio, que era o André Gonçalves, eu andava com um quadro de Maria. Eu tinha pintado um quadro de Maria, que tinha ela segurando uma Eucaristia. E era sobre aquele quadro que eu fazia todas as minhas orações. E quando eu me ajoelho, coloco minhas mãos sobre a cama para orar, eu me lembro do que o Milson disse: no dia que você sentir uma dor muito grande no seu coração, se você pedir algo impossível para Jesus, Ele vai fazer para que você nunca duvide da existência dele. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu me ajoelhei, tirei aquele quadro e disse: Jesus, o Milson tinha razão. Eu não me lembro de alguma vez eu ter feito uma oração e ter orado, pedido algo para você. Mas se é verdade tudo aquilo que ele disse, eu te peço uma coisa: eu faria qualquer coisa agora para ver minha mãe, para aquietar o meu coração. Se isso é verdade, me faça ver ela. E era por volta de 3 e pouco da manhã. Eu me debrucei sobre a cama e acabei dormindo.
E num sonho, eu vi uma luz muito intensa que falava comigo, e essa luz me levou até o Hospital São Marcos, em Teresina. Eu nunca tinha andado pelos corredores do São Marcos, mas essa luz me guiava pelos corredores, até mesmo depois que eu estive em Teresina, que fui visitar o hospital. Parecia que eu já conhecia os corredores de tantas vezes por causa desse sonho. E essa voz, nessa luz, disse para mim: abre aquela porta. E quando eu abri, a luz passou na frente e pediu para que eu olhasse para o lado, e vi uma mulher deitada numa maca. Eu tirava o lençol do rosto e dava um beijo no rosto dessa mulher. Quando eu acordei, foi o André me chamando, porque ele estava preocupado, ele queria que eu comesse um hambúrguer antes de dormir e tomasse um banho. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui tomar um banho e comi o hambúrguer e fiquei chateado, porque aquele sonho estava me dando uma grande paz. Eu voltei a deitar querendo sonhar de novo, mas quando eu acordei, já era 6 da manhã, já era a hora de eu retornar para o trabalho. E aí, quando eu boto no malote, 6 da manhã, o celular para guardar, eu já fico em crise de choro, chorando muito, fico triste, porque eu sabia que só na madrugada eu teria notícia de como teria sido a cirurgia da minha mãe. E aí, quando eu vou trabalhar e eu começo a chorar muito, aí o diretor acaba me chamando e dizendo: o que você tem agora? Você está chorando de novo? Aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo, que minha mãe tinha feito uma cirurgia e que eu só ia saber notícias dela no final do dia. E ele disse: se por causa de uma ligação você parar de chorar, eu vou permitir que você ligue. E aí eu peguei o telefone, liguei para o celular da minha irmã. Para minha surpresa, quem atendeu o telefone não foi minha irmã, quem atendeu o telefone foi minha mãe. E mãe, quando fala com o filho caçula, a primeira coisa que ela faz é perguntar como é que você está, se está precisando de alguma coisa. Mas nesse dia minha mãe estava muito ansiosa. Ela não perguntou como eu estava. Ela falou assim: meu filho, eu não sei como foi aquilo, mas por volta de 3 horas da madrugada, eu acordei do efeito da anestesia. Você abriu a porta do quarto, uma luz muito forte entrou dentro do quarto, e você tirou o lençol que estava no meu rosto e você me deu um beijo. Meu filho, você está usando barba? Porque a sua barba estava me espiando muito. E naquele período eu não usava barba quando minha mãe me conhecia, porque eu não gostava de barba. Mas quando eu fui trabalhar na TV, eu não tinha tempo de fazer a barba, então minha barba cresceu na época. Então, realmente, de uma forma milagrosa, tudo que eu sonhei, minha mãe também sentiu. E até mesmo o beijo que eu dei, ela testemunhou dizendo: você está usando barba. Então, isso é uma prova concreta do agir de Deus e do primeiro pedido que eu fiz a Jesus Cristo. E depois disso, eu fiz a maior de todas as minhas decisões. Eu decidi que Ele seria o único caminho, a verdade e a vida que eu precisava. Muita gente diz assim: vamos aceitar Jesus, entregue a sua vida para Ele. Eu não concordo com o termo entregue a sua vida, mas eu concordo com o termo receba a vida, porque Jesus é a vida. E quando você recebe Ele, você recebe a própria vida sobre você, o privilégio de ter vida em abundância e de viver eternamente com Ele. O processo de estar com Jesus não é fácil, mas a forma com que Ele se revelou a mim foi o suficiente para mim entender o papel e a importância que está sobre o nome dele e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aí fica um pouco da segunda parte da minha história. Eu espero que você continue acompanhando. O vídeo 1 fala da minha infância e agora fala do momento que me trouxe dor, mas que foi um momento de encontro com Jesus. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, se inscreva no meu canal. Não se esqueça de adicionar o sininho para receber mais notificações. E até a próxima. Que Deus te abençoe. Que você também tenha experiências incríveis com Jesus. Até a próxima.